Olá, amigos do canal Jomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Gente, nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, utilizando para tanto uma edição da Folha de São Paulo, da quarta-feira, 4 de março, edição 33.208, ano 100, na página A22, nós temos contra estereótipos, imigrante cria camiseta, África não é um país. Vejam que ideia sensacional. Como eu já disse a vocês no Jornal do Masa, um dos erros mais bobos que os alunos cometem é crer que a África é um país, sendo que a África é um continente e é o mais dividido deles, possuindo 54 países. Portanto, antes da reportagem em si, nós vamos observar este mapa belíssimo do continente africano, dividindo a África em regiões, e eu vou comentar as observações. Bom, conheça a África. A África, como eu acabei de dizer, é um continente com 54 países, é o segundo mais populoso do mundo, com 1.300 bilhões de habitantes. O texto diz, segundo maior continente em população e em área. Eu acho que em área ele deu uma deslizada, porque em área, na verdade, é a América. O primeiro continente em extensão do mundo é a Ásia, o segundo é a América, o terceiro é a África. Em população, sim, é o segundo. Mas acontece, natural, todos nós erramos. Não vamos ficar aqui condenando as pessoas, a não ser quando o erro é maldoso. É o erro dirigido. Aí eu mesmo sou o primeiro a me pronunciar. Bom, o país mais populoso do continente africano é a Nigéria, com 208 milhões de habitantes. Mas que, no máximo em 10 anos, vai ultrapassar a população brasileira, porque a população da Nigéria cresce muito mais. O texto diz que o Brasil, quando a população da Nigéria tinha 208, a população do Brasil estava com 210 milhões. Quer dizer, não vai necessitar uma década, eu coloquei no máximo, logo isso vai acontecer. O país com maior área é a Argélia, no norte do continente, com 2.300.000 quilômetros quadrados. O texto coloca metro quadrado, olha o drama, mas a gente está aqui para te ajudar. O Brasil, na comparação, é cerca de 4 vezes maior, tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O ponto mais alto do continente é o belíssimo Monte Kilimanjaro, com 5.895 metros, na fronteira entre o Quênia e a Tanzânia, na África Oriental. O maior lago é o Lago Vitória, entre Uganda e Tanzânia, com 68.800 quilômetros quadrados, uma vez e meia o tamanho do estado do Rio de Janeiro, na língua mais falada pelos nativos africanos, que é o Swahili. O Lago Vitória, que é em homenagem à Rainha Vitória, ele é chamado de Nyanza, então Lago Vitória ou Nyanza, e o rio mais longo é o Rio Nilo, com 6.695 quilômetros. Muitos consideram o Rio Nilo o maior rio do mundo. Eu, claro, sempre dou aquela puxada para o lado brasileiro, até porque nós temos medidas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que diz que o Amazonas é o maior rio do mundo. Bom, alguns outros destaques. 10 africanos que ganharam o prêmio Nobel. Olha que maravilha. Em 2019, o Abiy Ahmed, da Etiópia, ganhou o prêmio Nobel da Paz. Em 2018, Denis Mukwege, da República Democrática do Congo, também havia ganhado o prêmio Nobel da Paz. Em 2011, Leymah Gbowee e Ellen Johnson Sirleaf, liberianos, ganharam o prêmio Nobel da Paz. Em 2005,
Mohamed El-Baradei, egípcio, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Em 2004, Wangari Maathai, queniano, Prêmio Nobel da Paz. Em 2003, o J.M. Coetzee, sul-africano, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Em 2002, Sidney Brenner, sul-africano, ganhou o Prêmio de Medicina. Em 2001, Kofi Annan, ex-líder geral das Nações Unidas, que nasceu em Gana, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E em 1999, Ahmed Zivail, egípcio, havia oferido o Prêmio Nobel de Química. Na sequência, os países mais populosos do continente, em milhões de habitantes, são listados. O primeiro é a Nigéria, um país da África Ocidental. Aqui nessa lista consta com 206 milhões. Lá antes a gente tinha lido 208, mas vamos ler obviamente a lista. A Etiópia, que fica na África Oriental, no chifre da África, vem em segundo com 112 milhões de habitantes. O Egito, que se localiza no norte da África, tem 102 milhões de habitantes. Esses três países têm mais de 100 milhões de habitantes. Egito, Etiópia e Nigéria, cada uma numa região diferente do continente africano. Na sequência, a República Democrática do Congo, com 89 milhões de habitantes, na África Central, e para finalizarmos a lista é a Tanzânia, na África Oriental, como a Etiópia, com 62 milhões de habitantes. Na sequência, a informação é maiores PIBs, Produtos Internos Brutos, que são as riquezas que os países produzem durante um ano, dados em milhões de dólares. Consta aqui que a Nigéria é o maior PIB do continente e a 31ª economia do mundo, com 397 bilhões de dólares, na verdade. Ele colocou na escala de milhões. O texto ele tem uma série de erros, gente. Se você ler, dá aquela deslizada, mas a gente está aqui para ajudar vocês. A África do Sul ocupa a 34ª economia do mundo, recentemente foi superado pela Nigéria, com 368 bilhões de dólares. O Egito é a terceira maior economia do continente e a 45ª do mundo, com 250 bilhões de dólares. A Argélia, no norte da África, assim como o Egito, ocupa a 56ª posição em termos de economia mundial e a 4ª no continente africano, com cerca de 174 bilhões de dólares. Por fim, nessa lista composta por 5, nós temos o Marrocos, 5ª economia africana, 60ª do mundo, com 118 bilhões de dólares. Temos ainda algumas informações, como por exemplo, mais de 1.500 línguas são faladas no continente africano. Algumas estimativas, no entanto, apontam até 3.000, quer dizer, pode ser muito mais variado. Exemplos: o Swahili, que é a língua nativa mais falada, principalmente no sul e no leste do continente; o Yorubá, muito falado na Nigéria; o Amharico, o Hausa; o Zulu, muito falado na parte meridional; o árabe na parte setentrional; o francês e o inglês, língua dos colonizadores. Lembrando que a França colonizou 12 países na África e a Inglaterra 15. E aí ele traz uma lista dos países que falam português: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial. Portanto, dos 54 países, 6 falam português porque foram colônias de Portugal até 1975. Para encerrarmos, gente, ele traz aqui uma divisão regional muito interessante. Hoje eu vou mostrar apenas o mapa com as 5 regiões.
o norte da África, a África Ocidental, a África Central, a África Oriental e a África Austral. Porém, a divisão eu vou deixar para fazer numa próxima aula, lembrando que além da divisão, que ainda está no mapa, nós temos o texto para analisar. Isso é muito bom. A África aparece muito pouco nos jornais e quando a gente tem aí uma edição é bom valorizar para valer. Eu fico por aqui, desejando a vocês um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom.